Oi pessoal, então o que a gente vai estudar? A gente está falando sobre PG, sobre o termo geral da PG, e eu gosto muito de debater questões do Enem com vocês, então que são um pouco mais elaboradas, um pouco mais difíceis, mas para a gente conseguir entrar no pensamento do Enem, é importante a gente entender o básico da PG, entender a fórmula, entender o termo geral, o que é cada termo, igual a gente fez com a PA. Então vamos começar. Determine o 10º termo da progressão geométrica a seguir. Vamos lá. Vou pegar a caneta aqui. Determine o 10º termo da progressão geométrica a seguir. Já está dizendo que é progressão geométrica. Isso quer dizer que ele aumenta multiplicando aqui. Antes na PA a gente tinha um termo que era 1, o outro termo era 2, o outro termo era 3, o outro termo era 4. Está aumentando de 1 em 1. 1 mais 1 igual a 2, mais 1 igual a 3, mais 1 igual a 4. Aqui não, aqui é uma multiplicação, porque ó, de 1 até 3, se fosse uma PA, você somaria 2. Mas aqui teria que continuar a sequência, teria que somar mais 2, aí seria 5 aqui. Na verdade, na PG é uma multiplicação. Então, eu multiplico por um valor para cá, e daqui para cá eu multiplico por outro valor. Como é que eu faço isso? Tem a razão igual tinha na PA. E a razão aqui é Q, né? E ela é calculada o termo dividido pelo termo anterior. Ou A2 sobre A1, A3 sobre A2, tanto faz. Por que eu quero saber isso? Porque se eu quero descobrir um termo, eu quero descobrir o 10º termo, quero descobrir o A10, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é essa. A n é igual a 1 vezes Qn menos 1. Essa é a fórmula. A n é quem a gente quer descobrir, então vai ser a 10. A 1 é o primeiro termo, Q é a razão que a gente quer descobrir, e n vai ser sempre esse valorzinho que vem aqui, é o número do termo que a gente quer descobrir. Então, Q aqui, a razão, eu tenho 9 dividido por 3. 9 dividido por 3. Isso dá 3. Então já tenho tudo para fazer a conta. Então, A10, que é o valor que a gente quer descobrir, é igual a A1, que vale 1, que vale 3, só o que está elevado, a n menos 1. N vale 10, que é o 10º termo que a gente quer descobrir, menos 1. Show! O que eu faço aqui? Primeira coisa que eu faço é a potência. Primeiro eu tenho que resolver o que está aqui em cima, identificar tudo que está acontecendo aqui em cima. Então, A10 é igual a 1, vou repetir, 3 elevado a 10 menos 1 é 9. Tá, Mike. E agora? Eu posso multiplicar? Aqui no caso não vai fazer diferença, mas normalmente você não pode multiplicar. Primeiro você tem que resolver essa potência aqui e depois você multiplica pelo valor que está aqui. Mas como é 1, tudo vezes 1 é o valor. Então o A10 vai ser igual a 3 elevado a 9. Até aqui a resposta está certa. Se você me entregar isso, está certo. Se você tiver com a calculadora aí e tiver paciência, paciência não. Se você quiser jogar na calculadora, eu anotei esse valor, dá 19.683. Não precisa fazer isso daqui não. Mas quem quiser fazer, pode fazer isso. Agora, é uma questão quase igual, só que o primeiro termo não é 1. Só quero que vocês entendam como vocês devem fazer, porque tem algumas propriedades da potência. Então, ó, o 10º termo também dessa progressão aqui. Então, pegar a caneta. Então, a 10 que eu quero descobrir é igual, eu não sei, é uma interrogação. Mas o que eu tenho como calcular? Que o termo dividido pelo anterior, 25 dividido por 5. 5 dividido por 5 é igual a 5. Então vamos lá na fórmula, a n é igual a 1, q elevado a n menos 1. Decorem isso, não é uma fórmula muito difícil de decorar. Então, eu tenho a 10 aqui, é igual a 1
é 5 vezes o Q também é 5, N é 10 de novo, menos 1. Mesma coisa que a gente estava fazendo, repetir a parte de baixo. 10 menos 1, 9. Ah, Mike, eu posso fazer 5 vezes 5 e deixar elevado a 9 aqui, que daria, sei lá, 25 elevado a 9? Não, não pode. Isso daqui não vai... Não é isso, não é a mesma coisa que isso. Por quê? Quando a gente tinha lá a multiplicação e a soma, lembra que a gente tinha que fazer multiplicação antes da soma? Mesma coisa quando você tem a potência. A potência sempre vai vir antes de tudo, da multiplicação, da divisão, da soma, da subtração. Então vamos resolver a potência aqui para depois multiplicar por 5. Se você tiver calculadora, tá ok. Mas tem uma propriedade da potenciação que diz que se você tiver dois elementos sendo multiplicados e eles possuem a mesma base, expoentes diferentes, expoentes tanto faz, e os dois expoentes forem positivos, no caso aqui, ou negativo também daria. Mas se tem a base igual, você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 9, 10. Ah, se aqui fosse um menos, Mike, seria menos 1 mais 9 e ia dar 8. Soma engloba a subtração também. Mas você repete a base e soma os expoentes. Precisa fazer mais que isso, Mike? Não precisa. Lógico, se você está fazendo uma questão do Enem e no Enem não tem nenhuma potenciação assim, nenhuma potência como resposta, você vai ter que fazer a conta. Só que raramente isso vai acontecer, porque no Enem você não tem tempo de fazer de a mão 5 elevado à 10ª potência. Então, você não tem calculadora no Enem, você não pode usar. Mas isso é a base da PG. Agora a última questão, que é que a gente vai pensar um pouco diferente. Usando a mesma fórmula, a gente vai achar a razão dessa vez. Por quê? A gente não vai ter nenhum termo consecutivo. Ó. O oitavo termo de uma PG é 256. Então, A8 é igual a 2, 5, 6. O quarto termo é 16. A4 igual a 16. Por enquanto só passei os dados para cá. Então calcule a razão. Quero achar que normalmente a gente faria A2 sobre A1. A gente não tem A2, não tem A1. Vamos pegar o termo anterior ao A8. O termo anterior ao A8 é o A7. A gente não tem o A7. O termo anterior ao A3, ao A4. O A3 a gente não tem. Então não tem como usar essa fórmulazinha aqui. O que a gente tem que fazer? Ir lá na fórmula do termo geral da PG. Mike, não tenho A1. O que eu faço? Porque aqui você pode usar qualquer um, né? Que você só vai mudar o N aqui. Mas eu não tenho A1, como é que eu vou calcular? Essa fórmula é uma fórmula simplificada, porque aqui pode ser qualquer valor. Por exemplo, se aqui for 7, a única coisa que você tem que fazer é mudar aqui. 7. Se aqui for 2, só botar o 2 aqui. Igual a gente fazia na PA. Então, a fórmula na realidade era essa daqui. A N é igual a K, porque K é qualquer valor. É uma constante. Qualquer número. Então, essa é a fórmula. Como é que a gente vai usar? Só substituir. A8 é igual a A4 que 8 menos 4. Mike, por que você colocou o A8 aqui e o A4 aqui? Porque vai ficar mais fácil no expoente. Você poderia botar o A4 aqui e o A8 aqui. Não, o resultado vai dar o mesmo, porque você quer encontrar o que? Isso é uma equação. A diferença é que aqui eu organizei de uma forma que dê um número positivo. Se esse número aqui, se o N for maior que o K, vai dar sempre positivo, entendeu? Então tenta colocar sempre o termo mais distante, né? O 10º termo, o termo maior aqui na frente e o que seria de índice menor aqui. Agora é só substituir 256 igual a 16, que eu não sei a razão ainda, 8 menos 4, que é 4. O que faz? Está multiplicando aqui, passa dividindo. 256
dividido por 16. Apaguei aqui. 56. Igual a Q elevado à quarta. Essa conta aqui, 256 por 16, dá 16. Q elevado à quarta. Mike, não lembro o que eu tenho que fazer aqui. Aqui a gente estava multiplicando, veio para cá dividindo. Se tivesse uma soma e a gente passasse para o outro lado, seria subtraindo. Você sempre vai para a operação oposta. A operação oposta da potenciação é a radiciação. Então, se eu tenho uma potência a quarta aqui, para eu jogar para o outro lado tem que ser uma raiz quarta. Então eu vou escrever aqui do lado. Eu só estou organizando aqui, só mudei os lados, não mudei sinal, não mudei nada, só inverti. Vou aplicar lá, vou jogar para o outro lado, forma de raiz, uma raiz quarta. Mike, eu lembro que a raiz quadrada de 16 é 2, mas a raiz quarta eu não sei calcular. Como que a gente faz para calcular? Só vou lembrar, fazer uma radiciação, você tem que fatorar o número. Então, fatorar 16. Igual a MMC, começa pelo primeiro número primo, 2. Show, 16 dividido por 2, 8. Dá para dividir por 2, divide por 2 de novo. 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Fechou, não tem como mais. Se fosse o MMC, a gente ia multiplicar aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Mas aqui não faz muito sentido. O que a gente vai fazer? Tá vendo que todos os números são iguais. Se a ideia é multiplicar, é a ideia da potência, que é a base elevada à quantidade de termos que estão se multiplicando. Se eu tenho 4, 2 aqui, eu tenho 2 elevado à quarta, certo? Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então, Q é igual a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Se a raiz é a operação reversa da potenciação, a radiciação é oposta à potenciação, só cortar aqui. Corto 4 com 4. Então, Q igual a 2. Pronto, chegou na resposta. Então, essa é a forma mais básica e mais simples de entender o termo geral. De calcular o termo geral, de usar essa fórmula aqui, ela é a fórmula base. A outra é a da soma, que a gente vai ver mais pra frente. Mas, entendendo isso, o resto é a interpretação das questões de Enem que a gente vai fazer mais pra frente. Então, é isso aí. Muito obrigado aí. Boa atividade. Se precisarem, é só falar comigo.